Voltando então, gente, à nossa aula, né? A gente falou das partículas não viáveis, né, emitidas durante um movimento com roupas normais e com roupas próprias para salas limpas. E agora, vamos ver aqui partículas viáveis. Isso aqui foi um estudo de uma outra empresa, né, mas com roupa social, com uniforme de cirurgia, uniforme de sala limpa. O ato de andar, eu vou emitir por minuto 1.800 partículas, unidades formadoras de colônia numa roupa social. E numa uniforme de sala limpa, isso reduz para 250. Olha só que interessante, né? O uniforme de cirurgia está bem próximo de uma roupa social, 1.600 unidades formadoras de colônia por minuto. E o ato de levantar e sentar, né? Aqui vai ser muito parecido com roupa social, com uniforme de cirurgia, e com uniforme de sala limpa, eu já reduzo isso bastante também. Aqui tem a foto, né, de uma área limpa, de uma indústria farmacêutica. Então, o que a gente consegue ver aqui? Olha só, né, piso monolítico, é um piso mais fácil de lavar, paredes, tetos, né, com, aqui não tá dando para ver muito, mas painéis arredondados aqui, né, cantos arredondados, aqui identificação de qual produto que está aqui, qual que é o que está ocorrendo lá dentro, né, quem que é o responsável. Aqui dentro, o operador uniformizado corretamente, né? Aqui a gente tem uma cortina de plástico para melhorar o fluxo de ar aqui dentro. Aqui dentro, provavelmente, né? Aqui a gente está vendo um dos pés de apoio de um fluxo laminar, né? Um aparelho que produz um fluxo de ar laminar filtrado aqui dentro dessa área de invase. Então, para a gente saber quais são as regras nas áreas de pesagem, manipulação e invase, olha só, já falei isso tudo para vocês, mas usar cantos arredondados, pisos lisos e de fácil limpeza, luminárias e sistemas de ar embutidos no teto, né? Então dá para a gente ver tudo isso aqui, ó. Isso aqui é um difusor de ar que vai jogar aqui dentro um ar tratado, as luminárias embutidas, né? Elas ficam dentro dessa plataforma aqui, tá? Os cantos arredondados, né, gente? Então, a gente tem perfis de alumínios para fazer isso aqui nos cantos de todas as áreas. Por quê? Para facilitar a limpeza, para não acumular sujeira. Então, salas de pesagem e manipulação devem ser projetadas de modo a evitar superfícies de difícil limpeza e não podem ser usadas portas corrediças. Aqui só está mostrando o encaixe, né, de uma divisória. Aqui dentro eu tenho um polímero expandido que vai fazer também um isolamento térmico e acústico. E aqui eu vou dar algumas definições para vocês, apenas comparando, né, algumas normas, e a gente tem diferenças, tá, gente, na norma. O que são, quais são a quantidade de partículas que podem estar numa área? Em repouso, o que significa em repouso? Uma área em repouso é uma área que não tem nenhuma pessoa e nenhum equipamento funcionando. E em operação, que é com os equipamentos ligados e as pessoas dentro da área, os operadores que funcionam. Então, gente, quem for trabalhar na indústria farmacêutica, principalmente com o pessoal mais antigo, né? Eles vão falar assim, classe 10.000, classe 100.000, que eram definições bem antigas, de 20 anos atrás, das áreas limpas, né? Mas hoje em dia a gente fala de classe A, B, C e D, né? Sendo classe A e B usadas para invase de produtos estéreis e C e D para produtos orais, né? Produtos não estéreis. Então, olha a diferença. Por exemplo, em repouso, uma classe A, ela pode ter
Por metro cúbico de ar, partículas de 0,5 até 5 micrômetros de tamanho, ela pode ter no máximo 3.520, né? E acima de 5 micrômetros, ela só pode ter 20 partículas, tá? Se a gente for pegar uma classe C, ela pode ter 352 mil partículas de 0,5 a 5 micrômetros por metro cúbico de ar num ambiente em repouso e 3.520.000 num ambiente em operação. A classe D, gente, quando chega aqui em operação, é tanta partícula que nem está definido. Só para vocês terem noção de como, né? Eu acho que todo mundo já viu pela uma luz solar refletindo sobre um ambiente escuro, a gente vê aquele monte de partículas no ar, né? Então é aquilo mesmo. E pensando que todas essas áreas aqui eu tenho ar filtrado, então já tem uma redução enorme do número de partículas de ar, e mesmo assim é assustador essa quantidade de partícula que pode existir, né? Bom, vamos ver limites para contaminação microbiológica de cada classe. Ó, eu também tenho na classe A, que é a classe usada lá para a produção, dentro da área de invase, de produtos estéreis, eu tenho que ter menos, eu posso ter menos de uma unidade formadora de colônia por metro cúbico de ar, né? Quer dizer, é realmente um ambiente asséptico, tá? Então, na classe B, eu posso ter já 10 unidades formadoras de colônia por metro cúbico. Na classe C, 100 e na classe D, 200, né? Então, ó, e teste de contato com luvas, usando 5 dedos. Quantas unidades formadoras de colônia por luva eu posso ter? Na classe A, menos que 1, isso significa 0, né? E na classe B, 5, e nessas outras classes não está definido, tá? Mas, colocando placas de contato, né, expostas, eu posso ter uma maior quantidade de unidades formadoras de colônia. Bom, a gente tem que fazer o gerenciamento de risco dessas áreas de contaminação. O que significa isso? Os farmacêuticos, eles têm que usar essa ferramenta da qualidade que se chama gerenciamento de risco para prever áreas que possam ser maiores em risco de contaminação. E essas áreas vão ser mais monitoradas, vão ser mais observadas, mais limpas, para que essa contaminação não ocorra. Então, eu faço essa análise. Quais áreas nesse ambiente aqui, nessa sala de invase, correm o risco de ser mais contaminadas? Ah, essa parte aqui da máquina, essa parte aqui que o operador toca muito, essa parte aí. Então, essas áreas vão ser as áreas monitoradas e vão ser as áreas mais observadas e que eu vou limpar mais também, que eu vou fazer mais procedimentos de limpeza. Então, o primeiro passo desse gerenciamento é identificar fontes e vias de contaminação. O segundo passo é fazer essa avaliação do risco e como que eu vou diminuir esses riscos, controlar essas fontes de contaminação. E o terceiro passo é estabelecer um programa de monitoramento dessas áreas, né? Então, é isso que a Anvisa quer, que ela não quer uma coisa padronizada, serviu para uma indústria X, vai servir para outra também, ela quer que você faça isso individualmente, que você tenha uma justificativa por que eu estou monitorando essa área, né? Não escolher a área que menos tem contaminação e falar assim, minha área está ok. Não, você tem que monitorar a sua área que tem maior risco de contaminar. Bom, então, vamos falar um pouco mais sobre esse primeiro passo. Como fazer a identificação de fontes e vias de contaminação nessas áreas, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar quais são as áreas sujas que estão ali em volta, adjacentes a essa área limpa, e quais os riscos que ela pode gerar nessa área limpa que eu tenho. Eu tenho que verificar as áreas onde o ar não é filtrado, né? Eu tenho que fazer uma análise das superfícies da sala limpa, das pessoas que trabalham e entram lá,
das máquinas que eu tenho, né, e a geração de partículas dessas máquinas, as matérias-primas que entram, os containers e as embalagens que entram nessa área. Então, vou identificar essas fontes e ver quais fontes podem gerar mais contaminação. E aí, eu vou monitorar tudo isso, né, para garantir uma sala limpa, eficiente e realmente dentro dos limites preconizados pelas leis. Então, eu olhei as áreas adjacentes, olhei as máquinas e equipamentos, fiz uma análise do ar que está sendo insuflado, do ar que está entrando nessa sala. Eu olhei a limpeza e o movimento do ar dentro da sala, porque as empresas que vão fazer a qualificação do ar nessas salas, elas vão filmar o movimento desse ar, né? Eu vou olhar os materiais que entram primários, containers, embalagens, eu vou olhar piso, parede. Se tudo isso estiver de acordo, eu vou garantir uma sala limpa dentro das normas. E o terceiro passo, que é um programa de monitoramento, que eu vou fazer em conjunto com o pessoal da qualificação, com o pessoal do laboratório microbiológico também, que vai fazer exposição de placas, né, vai avaliar a quantidade de unidades formadoras de colônia que tem ali naquele ambiente, né? Então, eu vou definir quais as fontes de contaminação precisam ser amostradas, a frequência das amostragens e colocar limites de amostragem. O terceiro passo é o programa de monitoramento, né? Então, eu vou fazer um monitoramento desse ar, tá? Então, listei aqui quais os perigos que existem dentro de uma sala limpa. Vou pegar um exemplo aqui, né? Pessoas, que eu disse para vocês que é a maior fonte de contaminação. Então, qual que é o método de controle desse perigo aqui? Eu vou fazer com que essas pessoas tenham vestimentas adequadas dentro da sala limpa, usem luvas, né? E como que eu vou monitorar? Eu vou fazer contagem da superfície das luvas, eu vou monitorar com procedimentos, com uma disciplina, né? Então, eu posso fazer isso aqui é uma planilha de análise de risco que eu vou fazer para todos esses pontos aqui. Então, para o ar, né, eu vou usar filtros de ar controlados e vou fazer teste de integridade no filtro. Então, a indústria farmacêutica usa esses filtros nos seus sistemas, mas esses filtros podem estar danificados. Então, a cada 6 meses, vem uma empresa externa monitorar esses filtros e verificar, fazer testes para ver se eles estão íntegros, tá? E trocar periodicamente esses filtros também. Quais os passos seguintes? Eu vou verificar e reavaliar o sistema, né? Eu vou fazer uma documentação e vou fazer um treinamento de pessoal. Qual que é essa disciplina nas salas limpas, pessoal? O pessoal tem que realmente trabalhar com critério, né? Com bastante cuidado. Só um minuto. Então, eu tenho que usar alguns mecanismos dentro da sala limpa para diminuir esse tipo de contaminação. Aqui na foto, ó, a gente tem um pass-through. O que é um pass-through? É um mecanismo para eu passar materiais de uma sala mais suja, digamos assim, menos controlada, para uma sala mais controlada. Então, o pass-through, ele fica na parede entre duas salas e ele é como se fosse uma cabine com 2 portas. Então, eu tenho uma porta do lado menos controlado e outra porta do lado mais controlado. Nas empresas mais organizadas, esse pass-through, ele tem um dispositivo eletrônico aqui do lado. Eu só consigo abrir essa porta do lado mais sujo quando a outra porta estiver fechada. Se ela estiver aberta, essa aqui fica travada. Eu coloco o material aqui dentro, fecho essa porta e da mesma forma, a pessoa que está dentro da outra sala só consegue abrir a porta se essa daqui foi fechada, tá? Então, é um mecanismo para evitar que
o ar entre essas duas salas não seja contaminado. Eu não possa levar o ar daqui e aqui seja uma fonte de contaminação e ele passar aqui para dentro, né? O que mais? E quando eu for entrar pessoas nessa sala, eu tenho que fazer anticâmeras de entrada e saída. Então, eu também tenho um mecanismo parecido com esse, que tem intertravamento de portas, mas para pessoas. Então, eu tenho uma sala, né? Aí vocês vão lembrar da anticâmera que tem lá no estágio de manipulação, para a gente fazer aula de estágio de manipulação. Eu tenho uma anticâmera. Ela isola o corredor de saída lá onde tem os vestiários das áreas internas da farmácia. E na indústria farmacêutica vai ter esse tipo de coisa também, tá? Sempre vou ter movimentos tranquilos, leves, não movimentos bruscos dentro dessa área, né? E é isso. Basicamente isso. Vamos falar um pouco sobre os projetos das salas limpas. Bom, primeira coisa, quando a gente for projetar uma sala limpa, e pessoal, mais uma vez eu falo, os farmacêuticos eles vão usar muito isso, principalmente aqui nas indústrias de Goiás, porque aqui a gente tem um crescimento muito grande dessas empresas, elas estão sempre expandindo, né? E o farmacêutico está sempre envolvido nessas expansões, ele compõe os grupos de estudo para fazer planejamento das áreas novas. Então, são coisas que a gente realmente precisa saber. Então, a gente vai se basear para fazer um projeto de uma empresa em 2 pontos. Requisitos do usuário, o que é isso? O que eu preciso construir? Eu preciso construir uma nova área de injetáveis, eu preciso construir uma área de, por exemplo, medicamentos oftálmicos, colírios, o que é que eu estou construindo, né? E eu preciso me embasar e garantir que todas as normas e regulamentos sejam seguidos, tá? Então, o que são os requisitos do usuário, né? O que eu preciso para construir a minha sala? Quais são as exigências das classes de limpeza? Quais são os princípios de controle de contaminação que eu quero usar? Né? As tolerâncias, quais são os métodos de ensaio que eu vou fazer nessas áreas? Né? E quantas pessoas vão trabalhar? Quais as máquinas que vão ter lá? E eu vou definir quais são as necessidades do meu processo, né? Qual tipo de produto que eu estou fazendo ali, lista de equipamentos, né? O fluxo dos processos e o layout, como que as máquinas vão estar posicionadas lá dentro, como que as pessoas vão estar trabalhando lá dentro. Então, isso tudo faz parte desse planejamento da área que a gente vai fazer. E aí sempre tem um estudo preliminar que várias pessoas, vários farmacêuticos, engenheiros vão estudar anteriormente isso, né? Aí vai ser feito um projeto básico, esse projeto básico vai ser estudado e aí vai se transformar num projeto executivo que está mais próximo do que vai ser feito realmente no final, na prática. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, eu tenho uma sala de produção aqui de uma indústria farmacêutica e eu tenho que olhar qual que é a classificação dessa sala, né, que a gente viu lá atrás, classe A, B, C e D. Qual que é a pressão? Então, eu vou ter pressões diferentes dentro da sala. O que significa isso? O ar que está vindo daqueles difusores de ar lá no teto, ele vai chegar fazendo uma pressão, muitas vezes, que o ar dentro dessa sala, toda vez que eu abrir a porta dessa sala, o ar vai sair. Então, quando o ar sai, eu falo que essa sala tem pressão positiva. O ar aqui dentro está mais forte, está numa pressão maior do que o ar da sala adjacente. Então, quando eu abro a porta, o ar sai de dentro dessa sala que eu estou para a sala adjacente, né? Isso acontece, por exemplo, nas áreas de produção de injetáveis. Porque nessas áreas eu não posso ter ar de uma sala adjacente entrando na sala de produção de injetáveis, que é a sala mais limpa de todas. Então, o ar tem sempre que sair, tá? Eu tenho que olhar essa pressão. Eu tenho que olhar o número de trocas
quantas vezes eu renovo o ar de dentro dessa sala, porque além de ter os difusores para entrada de ar dentro da sala, eu tenho difusores também que vão puxar o ar e vão retirar o ar da sala. Então, essa sala vai fazendo trocas de ar, tá? Eu preciso saber esse número de trocas, eu preciso saber qual que é a temperatura correta que essa sala tem que ter e qual que é a umidade relativa que essa sala tem que ter, né? A gente sabe que existe uma faixa de umidade correta, uma faixa de temperatura correta para produzir medicamentos. Se eu estiver fazendo medicamentos efervescentes, por exemplo, a faixa de umidade relativa do ar é bem menor, né? Porque eu não posso ter umidade, porque eu vou começar a interferir no produto. Então, tudo isso tem normas, tá, gente? A gente precisa saber. Bom, aqui então eu tenho a minha sala de produção e um pouco longe dessa sala, na área técnica da empresa, eu tenho um central de ar. Como que vai ser captado esse ar? Né? Eu vou captar através de motores o ar de fora, lá da fora da indústria, o ar aqui do ambiente externo mesmo. Esse ar vai passar aqui nessa central de ar por várias modulações, né? Ele vai ser tratado, ele vai sofrer um tratamento de ar e através de tubulações ele vai chegar lá na minha sala de produção, tá? A gente vai chamar isso aqui de ar insuflado, né? Esse ar vai ficar aqui e vai retornar, parte desse ar vai retornar para essa central de ar para ser filtrado novamente, porque nesse ambiente aqui eu estou gerando, vocês já viram que eu estou gerando uma série de partículas, né, uma série de sujeira, então esse ar tem que continuar sendo tratado e retornado aqui para a sala, e parte desse ar vai ser jogado fora, né? Vai ser exaurido, e aí eu vou compensar pegando um novo ar externo aqui, para esse ar também não ficar aqui saturado, sempre jogando o mesmo ar aqui dentro, ok? Então, geralmente isso aqui é um esquema de uma sala limpa, de como que eu uso o ar aqui dentro dessa sala limpa. Bom, eu tenho aqui uma anticâmara, né? Eu tenho aqui uma área de higienização com um vestiário para as pessoas entrarem, e aqui eu tenho uma sala de manipulação. Também é um esquema de tratamento de ar aqui. Como que seria o ar aqui dentro dessas salas? Eu tenho aqui uma central de tratamento de ar, que eu estou entrando aqui com uma quantidade de ar específica, né? E eu estou tratando esse ar e distribuindo esse ar em todas essas salas, na anticâmara, na sala de higienização, no vestiário e na sala de manipulação. Bom, aqui nessa anticâmara e nessa sala de higienização, eu tenho um tipo de, digamos assim, grau de contaminação que é menos limpo, grau D, né? Eu tenho aqui um tipo de pressão dessas salas. Vamos ver aqui que essa pressão está aumentando. O que é isso? Eu tenho uma cascata de pressão aqui. Então ele era 12 Pascal, passou para 17 Pascal, passou para 24 Pascal e na manipulação 24 Pascal também, tá? Aqui a gente está falando de manipulação de produtos orais, por exemplo, pode ser uma sala de xaropes, né? Eu não estou falando de uma sala de produção de injetáveis, tá? Porque senão aqui seria mais rigoroso, né? O grau C eu posso usar na produção de produtos orais, tá? Nessas duas salas eu vou ter 30 trocas de ar por hora e nessas duas 20 trocas de ar por hora, né? Então aqui dá para ver todas as conexões desse ar chegando, saindo e voltando para a central de ar e também indo para a exaustão, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como que é essa dinâmica aqui, né, numa sala de tratamento de ar. Então, resumindo, eu vou fazer captação do ar do ambiente externo, tratar esse ar, né, jogar esse ar nas salas limpas lá, que tem operadores e equipamentos,
tá? E também eu tenho aqui onde ocorre a produção de medicamentos, que é o núcleo do processo, né? Eu tenho que avaliar os riscos de contaminação em todas essas áreas. Do ambiente externo, eu vou evitar a introdução de contaminantes, por exemplo, essa captação do ar aqui não pode ser perto de onde eu estou saindo com o ar sujo, tá? Quando eu saio com esse ar sujo aqui, eu tenho que ter um filtro de saída também. Eu não posso jogar um ar, por exemplo, contaminado com antibióticos aqui no ambiente externo, né? Então, eu tenho que ter esses cuidados aqui, ok? Como que eu evito a introdução de contaminantes numa sala limpa, né? Construindo um ambiente fechado, colocando anticâmeras, fazendo essa pressurização nas salas, filtrando o ar e filtrando os fluidos que entram lá também. Até a maneira de colocar as portas, gente, tem uma tecnologia por trás, né? E, como eu disse para vocês, numa anticâmara onde eu vou entrar, as duas portas não podem estar abertas ao mesmo tempo, tá? Qual que é o objetivo? Proteger o produto sempre, né? Então, olha só, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja uma sala de invase de injetáveis. A pressão aqui é mais 4, quer dizer, toda vez que eu abro essa porta para essa sala de preparação, o ar vai estar saindo daqui para cá, porque eu tenho uma pressão positiva aqui. Depois, quando eu abro essa porta daqui para o vestiário, o ar também vem para cá. Do vestiário para a anticâmara, o ar passa para cá. Então, eu tenho esta passagem de ar aqui sempre. Se eu abrir essa anticâmara, essa porta aqui, né, para o vestiário, esse ar daqui não contamina essa área, porque a pressão do ar aqui é positiva. Tá? Então, isso que significa aqui cascata de pressão, né? Eu tenho uma cascata de pressão aqui, a sala mais limpa é onde tem a maior pressão e a sala mais suja é onde tem a menor pressão. Geralmente, o que se usa, como que foram construídas as indústrias farmacêuticas nos ambientes de classes diferentes, por exemplo, de classe, passar uma classe D para uma classe C, eu vou ter no mínimo 15 Pascal de diferença entre as salas, né? Isso aí é a unidade de pressão do ar, tá? E mesma classe, eu vou ter uma diferença de 5 a 10 pascais de uma classe para outra. Por exemplo, se eu estou falando de salas de classe C, passando para outra sala de classe C, eu vou ter pressões mais iguais. Então, o pessoal vai entrar aqui na anticâmara e vestiário. Eu tenho uma classe ISO 8 aqui, material também. E aí vai passar por uma higienização, ou no caso do pessoal, vai entrar no vestiário. Eu já tenho aqui um vestiário classe 7, um pouco mais rigoroso. Na sala de manipulação, a classe 7 da ISO, né? Então, e o que está PT aqui é pass-through, é onde passam materiais, tá? E da sala de manipulação, esse produto vai para a sala de embalagem que é não classificada. Então, eu tenho um pass-through também, né? Uma cabine para passar esse material, tá? Então, comparando as normas dos Estados Unidos, eu tinha uma norma que falava de classe 100, classe 10.000 e classe 100.000. Na Europa, classe A e B, quando eu falo 100, isso aqui é o número de partículas por pé cúbico de ar, tá, gente? Aqui, classe C e D, essas duas, a gente fala muito essa nomenclatura aqui no Brasil, né? São usadas para produtos orais, aqui usadas para invase de injetáveis, tá? O Sistema Internacional de Unidade tem outra nomenclatura, que é o M3,5, 5,5 e 6,5, e a ISO, que é atualmente o que a gente segue aqui no Brasil, nessas áreas onde eu posso falar, né, se vocês tiverem um chefe mais antigo, por exemplo, da minha época, ele pode falar, essa área é classe 100, ela corresponde à classe A e B da norma europeia e a ISO 4,8, né, na norma brasileira, na norma atual, tá? Uma classe 10.000, que seria uma classe, por exemplo, para a produção
de injetáveis que vão sofrer esterilização final, eu vou falar ISO 7, e uma classe 100.000 para produzir xaropes, por exemplo, eu vou falar ISO 8, ok? Bom, aqui eu tenho uma planta, né, mostrando essas diferentes classes. Por exemplo, num processo asséptico, eu vou ter dentro, aqui, gente, eu vou ter um ponto que é um fluxo laminar. Eu acho que todos, não sei se vocês já conhecem, mas vocês ainda vão conhecer um fluxo laminar, né? É um equipamento que realmente filtra, tem uma filtragem muito boa do ar. Aqui dentro eu estou invasando um antibiótico, um produto estéril, desculpa, né? Eu vou ter então aqui dentro uma classe 100, que é aquela classe A e B, e na sala inteira em volta eu vou ter a classe 10.000, que é a classe C, né? Isso no processo asséptico, que é o mais rigoroso. Aqui no vestiário eu vou ter uma classe 10.000, tá? E aqui, por exemplo, na sala de lavagem de ampolas é uma classe 100.000, ou uma sala de carregamento da autoclave, eu vou ter uma classe 100.000, tá? Para vocês verem as diferentes classes das áreas de tratamento de ar dentro de uma área farmacêutica. Então, aqui eu vejo também, né, o fluxo do ar, a cascata de ar, né? Aqui eu vou ter um fluxo mais positivo, a pressão maior, então o ar sempre vai sair desse fluxo laminar e vou ir para essa sala. Quando eu abrir essa porta, o ar sai para cá. Aqui nessa anticâmara, o ar, quando eu abro a porta, ele vai para o vestiário. Se eu abrir, aqui tem um banquinho, né? E tem uma anticâmara. Então, eu abrindo a porta desse vestiário, o ar sai lá para o corredor externo. Quer dizer, o ar que está circulando aqui, que tem poeira, que tem maior número de sujeira, ele nunca vai chegar aqui no invase, porque eu tenho essa pressão positiva. Aqui, colocando as pressões, né? Eu tenho aqui dentro uma pressão de 30 pascal, aqui de 25 pascal, aqui de 20, aqui de 10, e aqui no corredor da fábrica a pressão é zero, pressão normal, não tem o tratamento de ar. Então, isso aqui me garante que essa sujeira aqui nunca entre aqui dentro. Ok? A mesma coisa ali embaixo, né? Então, qual que é o objetivo dessas pressões diferenciais? Evitar a contaminação cruzada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 salas de manipulação, 3 anticâmeras, aqui um corredor limpo e aqui um corredor de manutenção, né? Geralmente tem essa configuração nas indústrias farmacêuticas. Então, olha só as pressões, tá? Aqui já ficou um pouquinho diferente essa configuração. Vamos supor que aqui seja uma área onde eu uso pós, e esses pós, né, por exemplo, uma área de produção de sólidos. Esse princípio ativo, se eu tiver eu não posso nem deixar que esse ar do corredor entre na sala de manipulação e nem deixar que esse ar aqui saia para o corredor, senão eu vou ter contaminação cruzada. Então, essas anticâmeras vão funcionar como selos. O que significa isso? A pressão delas é maior do que a do corredor e maior do que a sala de manipulação, né? Então, toda vez que eu abro essa porta, esse ar que está aqui dentro fica aqui dentro, o ar da anticâmara que entra aqui dentro. Toda vez que eu abro essa porta da anticâmara para o corredor, esse ar do corredor não entra na anticâmara, o ar da anticâmara sai porque ela tem uma pressão 3+, o corredor 2+, e a sala de manipulação mais. Então, com esse selo aqui, eu evito o princípio ativo de sair e dar uma contaminação cruzada e evito, né, a sujeira do corredor entrar para a sala de manipulação. Então, isso é muito comum numa produção de sólidos orais, comprimidos, cápsulas, tá? E a que a gente falou anteriormente era a produção de injetáveis, né, que é diferente. Então, é isso. A gente vai fazer um selo. Bom, isso aqui
pode estar exemplificando uma farmácia magistral, tá, gente? Eu tenho que ter isso se eu estiver produzindo citostáticos, antibióticos ou hormônio na farmácia magistral. Eu tenho que ter essa configuração aqui. Então, eu vou ter uma pressão positiva nas anticâmaras e uma pressão negativa nas salas ou na área da farmácia, na área interna da farmácia. Então, sempre a anticâmara, ela vai funcionar como esse selo, né, que a gente está comentando. Como que eu controlo isso? Eu coloco manômetros de pressão para verificar se essas anticâmaras realmente estão com uma pressão maior que 0. Esse manômetro aqui, esse exemplo é um manômetro analógico, ele está medindo em milímetros de coluna de água, né? Então, tá aqui, ó, 9 milímetros de coluna de água, a pressão dentro da anticâmara, por exemplo, tá? E a gente precisa monitorar isso. Os fiscais da vigilância sanitária exigem isso, inclusive nas farmácias que trabalham com esse tipo de produto, tá, gente? Vamos falar um pouquinho da filtragem do ar, né? Tem alguns termos que vocês vão ver na indústria farmacêutica, AHU, né, que é Unidade de Tratamento de Ar, tá? É uma sigla em inglês, mas muita gente usa. Ou vão usar também filtro ZEPA, que a gente vai ver que é uma outra sigla em inglês. Então, aqui é uma unidade de tratamento de ar, né? Eu tenho um pré-filtro, esse ar ele vai ser enviado para salas, pode ter um fluxo turbulento dentro da sala, quando a exigência de número de partículas por metro cúbico é menor. Então, eu tenho um único filtro EPA aqui, que é um filtro que filtra 99,99% das partículas de ar. Aqui eu tenho, ó, aqui é um insuflamento e aqui eu tenho difusores para retornar o ar, tá, gente? Essa sala aqui eu tenho o teto inteiro de fluxo de filtros EPA. Então o ar aqui ele vai ser, a gente chama de fluxo laminar, ele vai descer mais reto. E olha onde que sai o ar, onde que eu tenho o retorno do ar embaixo. Então o ar entra por aqui, passa por esses filtros EPA, que filtram 99,99% das partículas e retornam aqui por baixo, tá? Lá para o sistema de tratamento. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma sala de invase de injetáveis que não vai sofrer esterilização final. Por exemplo, um pó injetável, né, que não vai passar por nenhum tipo de esterilização depois, não vai passar por autoclave. E aqui eu tenho também um outro exemplo, né, de insuflamento numa sala, que eu tenho apenas um filtro EPA aqui e também o retorno por baixo, pelas paredes ou por shafts, né, que a gente chama. Qual a influência dos obstáculos físicos no fluxo de ar? Olha só, todo obstáculo ele vai causar uma turbulência no ar. Então, o mais correto é que eu tenho que eu encontre maneiras, por exemplo, uma mesa não feita de um material inteiriço, mas feita de uma grade, para que o ar possa passar de maneira mais reta. Isso depende muito do tipo de sala, tá, gente? Do produto que eu estou fazendo. Né? A mesma coisa que quando tem um operador, né, trabalhando em uma determinada máquina, então, se eu tenho essas grades, eu consigo fazer com que o ar passe de maneira mais reta e eu vou ter menos turbulência, menos partículas em suspensão no ar. Então, para melhorar os procedimentos, né? Aqui, gente, são os famosos fluxos laminares, como eu disse. Esse aqui é um fluxo laminar para colocar, por exemplo, em cima de uma máquina de produção de injetáveis. Então, eu tenho essa parede aqui, ó, que ela é composta de filtros EPA, né? EPA significa High Efficient Particulate Air, ou pode ser Particulate... tem outros nomes aí, agora eu esqueci, mas o clássico é High Efficient Particulate Air, né? Um ar, partículas de ar de eficiência
de alta eficiência, quer dizer que foram filtrados, né? Então aqui, ó, eu tenho um filtro que está captando esse ar, aqui dentro eu tenho um motor, esse ar ele vai sair aqui dentro de uma forma reta, né, que a gente chama de fluxo laminar, e aqui dentro eu vou colocar minha máquina, tá? Então a gente chama de módulo de fluxo laminar ou cabine de fluxo laminar. Aqui ele tá preso no teto, né? Aqui dentro já dá para a gente ver também uma estrutura, uma sala de pesagem. Me parece, não, parece que é uma autoclave aqui dentro. E aqui é um de laboratório, é um fluxo laminar de bancada. Nesse caso, é aqui que eu tenho o meu filtro EPA, né? O ar sai nessa posição aqui, na posição horizontal, e isso aqui é para fazer análises microbiológicas. Aqui eu tenho também uma cabine de fluxo laminar, específica para uma área de pesagem, ela é toda em aço inox. E aqui eu tenho outro modelo também. Esses aqui são tipos de filtros usados na indústria farmacêutica. Então, eu tenho um filtro G, que é um filtro grosso, né? Aquele primeiro filtro que vai captar, ele vai ser colocado na máquina, no sistema de tratamento de ar, lá fora, onde capta o ar do ambiente externo, né? Ele parece um pouco com o filtro que a gente usa nos carros também, naquele sistema de filtração de ar dos automóveis, né? Esse aqui já é um filtro fino, ele tem especificação F, tá? E aqui um filtro EPA, que é essa sigla, né? Que eu falei para vocês. Aqui também um outro filtro EPA, então ele é um papel muito fininho, plissado, né? Extremamente frágil, se a gente encostar aqui pode furar esse papel. Por isso que são pessoas especializadas que vão trocar esses filtros e fazer monitoramento deles, não pode ser qualquer pessoa. E isso aqui, gente, é uma área técnica de tratamento de ar de uma grande indústria farmacêutica. Aqui em Anápolis a gente tem algumas áreas técnicas tão grandes quanto essas, né? Aqui não tem a foto de nenhuma pessoa, mas uma pessoa vai estar aqui, ó, desse tamanho aqui, só para vocês terem a dimensão desse, ó, aqui tem um visor onde a pessoa vai conseguir enxergar aqui dentro, só para vocês terem uma visão do tamanho dessas áreas. Então, esses aqui são sistemas de captação, tratamento e envio de ar lá para as salas limpas. Olha só, né? Aqui em cima a gente vê também várias tubulações passando, né? Que são tubulações de água, de fiação, energia elétrica, tá? Mas aqui a gente vê, tá vendo essa tubulação que tá revestida aqui, parece até uma almofadinha e realmente é um polímero isolante e revestido de um material aqui composto de alumínio. Por quê? Para fazer o isolamento térmico. Eu já resfriei esse ar que foi captado aqui, já filtrei, já coloquei a umidade correta e eu estou mandando ele para uma sala limpa, tá? Então é isso. Pessoal, eu vou acabar essa aula por aqui, porque eu acho que ela já está um pouco compridinha, e a gente continua na próxima.